tudo bem? Sou Juliana e faço parte do Grupo Espírita Esperança, o GESP, de Camaragibe, Pernambuco. Você está assistindo o videocast Escutando Sentimentos, que é uma produção do GESP. Hoje estamos estudando o livro Mereça Ser Feliz, de autoria espiritual de Hermance Tufo, com psicografia de Vanderlei Soares de Oliveira. Hoje vamos ver o capítulo 9, que fala dos karmas imaginários. Convido para estudar conosco as nossas amigas Janete Pedrosa. Seja bem-vinda, Janete. Convido também Fábia Andrade. Seja bem-vinda, Fábia. Bom dia. Olá, é um prazer sempre estarmos aqui nessa reflexão e a gente convida você para, junto conosco, mergulhar nesse tema tão importante. Gratidão pela oportunidade de estar aqui de novo, de volta com você, Janete, com você, Juliana. É bom a gente ter a oportunidade, de estar fazendo essa imersão nesses textos tão maravilhosos da Hermance Tufo. Eu não canso de elogiar esses textos, porque são textos que nos tocam muito profundamente, tentando uma renovação da nossa vida psicológica, nos alertando sobre tantos equívocos que cometemos e tantas concepções erradas que temos. Então, vamos trabalhar esse tema hoje, com o propósito de levar aí iluminação às mentes das várias pessoas que vão nos assistir aqui no YouTube. Exatamente. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9, que fala dos karmas imaginários. O que é que podemos entender sobre karma, Fábia? Está correto o uso corriqueiro, que temos dessa palavra? Não, infelizmente, Juliana. Karma, ela tem origem no sânscrito, que é uma língua oriental, que em sânscrito ela quer dizer ação. E no Ocidente ela tomou uma designação, uma forma de pensar totalmente diferente. Ela divergiu da finalidade original, que é ação. No Ocidente, a gente acredita, e entendeu que karma é algo extremamente negativo, é algo ruim nas nossas vidas. E aí, normalmente, a gente diz assim, mas eu tenho um karma pesadíssimo. Quando o karma, no original, quer dizer uma outra coisa, é uma forma de viver, é ação, movimentação dentro da vida. Isso é karma. Karma é vida, é ação. Enquanto que aqui, de acordo com a nossa formação religiosa ocidental, a gente tomou a parte depreciativa da palavra e acredita que tudo que nos acontece de ruim, de desmerecimento, a gente acredita que isso aqui é o karma. Certo, isso aí. E como é que a gente pode entender o karma no nosso dia a dia, na nossa vida? O karma, na realidade, é a sujeição humana ao moral, a causalidade moral. Ou seja, a toda ação corresponde uma reação. Então, o karma tomou conotações erradas, enganosas, e hoje, como a Fábia disse, tudo o que acontece de ruim é o karma. Mas, na realidade, o karma ele vem como fazendo parte da lei de justiça de Deus. O karma vem, o sofrimento, apesar de a gente fazer apologia a ele e achar que só através do sofrimento nós vamos crescer, o sofrimento é inevitável quando nós tomamos decisões e caminhos errados ao longo da nossa existência, da nossa jornada espiritual. Então, o karma, ele está atrelado a essa lei divina de justiça, que Deus é infinitamente justo e bom. Então, quando você erra e se equivoca em determinado momento da sua vida, o sofrimento, a consequência vem, isso é muito natural, até no nosso direito a gente vê isso, que é uma cópia, e a gente vê que é necessário esse sofrimento não como punição, mas como um mecanismo de aprendizado. É como a culpa, você sente a culpa e você detecta através dela que você agiu de forma errada. E ali você precisa da reparação.
Então, esse karma, ele vem como um fator de aprendizado, um mecanismo para que você aprenda, para que você detecte o que você errou. Então, vem como consequência, que não poderia eu errar e a consequência ir para você, Juliana, isso seria injusto. Então, ele vem como consequência, mas como um alerta de modificação, de aprendizado. Então, esta é a visão que se tem que ter do karma, né? Do sofrimento, das vicissitudes que a vida nos presta aqui, são consequências dos nossos atos. Então, a impressão que hoje se tem, a conotação que se deu ao karma é que Deus nos pune, que nós nascemos destinados a sofrer para sermos melhores. Seria realmente insano você nascer, estar predestinado a sofrer para que você seja melhor, para que você cresça espiritualmente. Isso não é verdade, isso é um engano que ao longo dos anos, dos séculos, foi tomando essa conotação, no Ocidente principalmente, e que hoje ele reverbera de forma muito dolorosa e equivocada nas pessoas, quando sabem, quando fazem apologia, que sofrem passivamente, achando que esse sofrimento vem de Deus, que Deus nos está dando sofrimento para que a gente cresça e impede que a gente avance, que a gente haja e que a gente realmente se fique estagnado nesse sofrimento. Então, realmente é um grande equívoco que precisa ser mudado para que a gente realmente avance, para que a gente realmente cresça, evolua espiritualmente. A palavra, na verdade, de karma, é um convite à ação. Né? É que a gente haja ativamente na nossa vida, né? Ao invés dessa concepção mundana, ocidental, de que ela é algo negativo, para baixo, né? Que nos leve ao sofrimento, que nos faça aceitar o sofrimento na vida, né? Por um desmerecimento pessoal, né? E algo que eu fiz ao longo da minha existência, que hoje eu tenho que purgar para poder, tenho que sofrer imensamente, tenho que passar por todas essas dificuldades de uma forma bem passiva, né? Aceitar tudo, né? Colocar essa postura de aceitação de tudo que acontece de infeliz comigo e viver essa infelicidade. Quando o karma, na verdade, no seu sentido original, é um convite à ação, a uma mudança de postura. E ela diz, né? Ela diz que uma das consequências danosas, mais danosas da manutenção dessa postura, é o cultivo da dor, como mecanismo de evolução. Então, o karma propõe ação. E a quem cultiva, quem interpreta de forma diferente, ele vai cultivar a dor, achando que a dor não pode sair, não pode trabalhar a dor, não pode se afastar e aprender de forma ativa, né? Trabalhar de forma ativa esse sofrimento, porque acha que a dor é esse mecanismo de evolução. Só através da dor é que você vai evoluir. Então, isso é pernicioso demais, isso é doloroso demais, né? Você cultivar a dor como esse mecanismo e ali o seu sofrimento passa a ser passivo, contrariando realmente o que o karma propõe, né? O que o termo em si propõe, que é a ação, você agir, ele vem para fazer você aprender e não se equivocar mais, é você desviar o caminho, você tomou um caminho errado, então vem o sofrimento, vem a dor necessária, mas não como forma de punição. Deus não pune, ele quer que a gente aprenda, que a gente cresça. Então, você desvia o caminho, você tem que lutar. Então, esse aprendizado, esse cara tem que ser ativo, cheio de ação, cheio de realmente, a gente tem que estar no buraco e a gente tem que fazer tudo, não cultivar essa dor, mas a gente fazer tudo, porque nós nascemos para sermos felizes. Né? Pensar ou achar que a gente nasceu para sofrer, que o sofrimento é esse mecanismo que vai fazer, isso é ilusão e realmente não faz crescer. Pelo contrário, né? Só faz a gente mergulhar cada vez mais no mundo de angústia, de mágoa e estagnar enquanto espírito. Nós encontramos, né, essa interpretação equivocada, né, na literatura espírita e reflete de uma maneira
perniciosa, né, nas pessoas. Foi isso exatamente que Janete falou, que Fábio falou, esse cultuar o sofrimento e a dor. E o karma não é isso, né, como a gente está vendo e vai ver durante todo esse capítulo. Qual é o comportamento, né, que justifica essa postura passiva e pessimista perante a vida? Que razões psicológicas nós podemos esperar dessa maneira de agir? Convencionou-se que o sofrimento é algo que nos promove, né? Convencionou-se ao longo da religiosidade ocidental, que foi prevalente durante muitos séculos, de que nós somos pecadores, né? Isso é chamado de atavismo religioso. Isso está muito impresso na nossa história espiritual, em cada ser, em cada pessoa. Então, à medida que a gente vai passando pelas nossas existências e nós vivenciamos uma única religião, né? um único conceito durante todos esses anos, isso nos deixou uma marca de que somos todos, né? Nos fizeram crer de que todos somos pecadores, e pecadores que somos, nós precisamos sofrer, né? E esse sofrimento foi incrustado em todos nós, é tanto que repete-se de que normalmente a gente tem o sentimento da culpa. Eu sou pecador, então eu sou culpado, então eu preciso pagar as dívidas do meu passado, algo que eu cometi e que precisa ser equacionado agora. Então você faz uma imersão naquela dor de tal forma e você vivencia totalmente aquela dor e achando que através do sofrimento, e isso também foi colocado para a gente, que a única forma de salvação é vivenciar até o último grau no sofrimento, para que quando eu saia daqui, desta existência, eu possa alcançar, né, o que a gente chama do céu, das benesses divinas. Isso foi nos passado durante muito tempo. Então, nos coloca numa posição de ser refém do sofrimento. E quando o propósito do sofrimento não é esse. O propósito do sofrimento, das dificuldades da vida, é de uma promoção pessoal, de um aprimoramento, de um melhoramento interno, né, interior, um desenvolvimento dos seus potenciais, das suas qualidades, da forma que você tem de se desvencilhar do sofrimento. Então, essa forma de ver e pensar que foi nos colocado é extremamente pernicioso, porque nos faz voltar de uma forma, ver a vida de uma forma negativa, quando a gente tem que ver a vida de uma forma extremamente positiva e ativa. Já? Essa representação distorcida, ela, né, com o advento do espiritismo, nós já vimos, como a Fábia disse, ao longo dos séculos, com essa apologia ao sofrimento, que nós somos pecadores e que precisamos sofrer, que o sofrimento é necessário, minha culpa, minha somente culpa, né? E o autoflagelo, inclusive. Com o advento do espiritismo, né, que nos propôs a lei de causa e efeito, que é uma lei natural, que é uma lei justa. Então, com essa visão distorcida, nós realmente distorcemos essa lei. E, a partir daí, a gente vai fazer essa apologia e criar algo irreal. Isso vai gerar uma falta de auto-amor, de autoconhecimento, de auto-respeito. Porque você imagina a gente viver num sofrimento, achando que devemos mergulhar cada vez mais, viver cada momento sem lutar, sem trabalhar, sem aprender. Então, é o que a irmã sofrer por sofrer não tem mérito nenhum. Então, você acha que sofre e faz apologia de sofrimento e mergulha nesse sofrimento e diz, eu preciso sofrer para melhorar, mas sem aprender, sem se conhecer, sem saber onde você errou, sem detectar em que momento você se equivocou e precisa voltar e refazer aquilo que você fez errado, que você fez equivocadamente. Tudo isso são mecanismos que é proposto por esse sofrimento. Então, a lei de causa e efeito, a gente costuma até comparar com a própria lei do homem, né? O motivo da pena privativa de liberdade não é punir, é ressocializar.
Exatamente. Ressocializar. Então, a gente não fulano está preso, está punido, não é? A função do direito não é essa. Que sabe Deus. Né? Então, ele quer que a gente se refaça, que a gente reaprenda, que a gente Reeduque, né? se reeduque. Então, essa é a função. Então, essa imagem equivocada que se fez, principalmente aqui com o advento dessa lei de causa e efeito, é muito pernicioso, porque a gente vê muitos corações amigos, né, que fazem essa apologia, e quando você está sofrendo, o discurso não é de ação, de você buscar uma renovação, de você buscar uma solução para aquele problema, e sim de você se resignar, em nome da resignação, porque você está devendo, até a gente vai falar sobre isso, né? Cria esses karmas imaginários, então você atribui todo aquele sofrimento a coisas que você acha que fez no passado, que muitas vezes não é verdade. Aquele sofrimento, aquelas são consequências de atos praticados hoje, no seu dia a dia, na sua encarnação atual. E você se estagna no passado, e em nome desse passado você sofre sem buscar uma solução, um aprendizado para esse sofrimento. Isso é extremamente ruim. Então, Fábio, completa o que são esses karmas imaginários? Completa essa forma de Janete. É exatamente essa forma. O karma imaginário é essa forma distorcida de ver a realidade. Né? É você, diante desse pensamento de que realmente precisa purgar, que você precisa passar por dificuldades, né, em prol de um mundo melhor, eu imagino, eu não aceito quem eu sou, eu não me vejo de uma forma positiva e feliz, e eu faço essa imersão no sofrimento. Eu acho que realmente eu sou culpado, eu preciso pagar, eu preciso vivenciar, purgar todo esse meu sofrimento, para que no futuro eu esteja melhor. Né? Quando o convite é exatamente outro. O convite é, diante do sofrimento, eu tenha um aprendizado. Então, o karma imaginário está muito na nossa cabeça, né? Está muito na nossa história espiritual do eu pecador, do drama, do sofrimento como promoção divino, promoção de almas, né? Então, esse conceito equivocado nos levou a essa posição de imaginar que, ou então até de criar outros karmas, né? Eu não me aceito, eu sou uma pessoa pecadora, eu me diminuo perante a minha própria natureza divina e eu acho que eu preciso sim sofrer, né? É algo também que vem dessa tradição ocidental do açoitamento, né? Então, é um açoitamento hoje psicológico. Eu preciso me açoitar, eu preciso sofrer, e sofrer intensamente, para que eu me promova espiritualmente. Na verdade, a finalidade do sofrimento é a mudança, né? A transformação interior. Aprender. Não é, Janete? Ela diz, aguentar por aguentar, sofrer por sofrer, é ausência de consciência. Então, era que a gente opta por estagnar. Você sofre, 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 não aprende. Você vai ter que voltar para aprender. Você sofreu, se deleitou no sofrimento, né? Você diz que precisou, nessa imaginação de que todo esse sofrimento está atrelado a faltas cometidas lá no passado, né? Então, você não se vê o presente, você não se analisa, você não detecta onde você está errando, onde você está se equivocando hoje, para que esse sofrimento, para que essas consequências venham, e fica lá preso no passado e estagna. Você para, então eles querem dar a única opção de Deus de fazer com que você aprenda. Então, sofrer por sofrer, sem aprender, sem crescer, sem avançar, sem conhecer por que você está sofrendo, né? Perguntar por porquê, saber a causa desse sofrimento e aprender com ele, lutando para sair do sofrimento. Nós não merecemos, nem precisamos estar sofrendo para ser melhor. Isso é muito insano, muito equivocado. Você achar, né, sofrer por sofrer, então você sofre, mas você não deixa de ser uma pessoa orgulhosa, não deixa de ser uma pessoa prepotente, não deixa de ser uma pessoa invejosa, enfim, com todos esses males morais que nós temos,
E você, não, eu estou sofrendo porque eu preciso crescer. E isso é uma grande ilusão que tem feito com que muitos amigos, né, quando isso é notícia que nós temos, dos desencarnes diversos, da decepção que se encontra do outro lado. Quando pensou, mas eu sofri tanto, eu aguentei com resignação o meu sofrimento e hoje estou nessa pelenga emocional, Nessa situação, psicológica, né? e não me sinto feliz, e a dor é a mesma, o sofrimento é o mesmo, é como se eu não tivesse saído do lugar, não saiu mesmo, porque você sofreu por sofrer, você aguentou por aguentar. Então, tem até eu via muito em palestra, né, daquela senhora que diz isso. Né? Eu aguentei meu marido me batendo, passei 30 anos casada, sofrendo, sendo humilhada, sendo judiada, agredida física, psicológica, moralmente, e aguentei tal. E hoje estou aqui numa situação de penúria espiritual. Você não aprendeu. Você ficou naquele sofrimento achando que ele não, esse é o meu karma. Eu devo ter feito alguma coisa ao meu marido no passado e hoje ele veio para descontar, né? E isso é preciso, é necessário. E você se prende naquela relação por anos e anos, sem avançar, sem se desvencilhar do sofrimento, sem perguntar o porquê. E quando chega na espiritualidade, você pensa que vai virar um anjo, você se vê na penúria. Então, isso tem acontecido demais. Né? É Isso é verdade. preciso e é necessário, né, que a gente repita infinitas vezes que o sofrimento ele é fonte de aprendizagem. Aprendizado. O propósito divino em relação ao sofrimento é o nosso crescimento, é a nossa libertação e o nosso aprendizado. Deus não nos coloca em situações de sofrimento, né, para que a gente permaneça no sofrimento, mas que a gente busque em nós soluções para que a gente se promova espiritualmente, para que a gente se promova em relação às nossas emoções. Eu fico imaginando, quando eu penso no sofrimento, que a gente está andando por um caminho reto e neste caminho ele tem uma pedra. E sofrer é bater de encontro àquela pedra o tempo todo e não sair do lugar. E achar que isso é a solução. Mas Deus nos coloca pedras nos nossos caminhos para que a gente conheça os atalhos. Para que a gente aprenda que se eu for pela direita, tem um determinado caminho que eu preciso passar e conhecer. Se eu tomar o caminho da esquerda, eu tenho um outro caminho, uma outra novidade que eu preciso conhecer. Existem outras pessoas que eu preciso abordar, conhecer, aprender com elas. O sofrimento não é destinação divina para ninguém. O sofrimento é sempre oportunidade de aprendizagem. Nós precisamos, sim, racionalizar diante do sofrimento. É saber, por que eu estou sofrendo? Que situação é essa? Né? E parar, olhar aquela situação de fora. Esse exercício a gente precisa fazer. Em que situação eu estou inserida? Sai dessa situação, imagina que é com outra pessoa. A partir dali, avalia tudo o que aconteceu, todas as decisões que foram tomadas, e a partir daí, a decisão de pular essa pedra, de tomar um novo caminho e crescer com isso. Isso sim é uma, digamos, resignação ativa, esse conceito que a irmã se nos traz. É a gente superar o sofrimento e ganhar com isso, se promover com isso, e não ficar na resignação passiva, batendo a cabeça contra a pedra o tempo todo, achando que esse sofrimento, né, esta dor que a gente está passando naquele momento, ele vai nos ajudar em algo. É a mudança de comportamento necessária. Pois é, porque a gente tem que saber a resignação, porque a gente tem que ser resignado. O que é ser resignado? É você entender que existe uma causa para aquela dor. Você entender, não se revoltar e achar que é injusto, achar que você está sendo injustiçado. Né? Não. Resignar-se é você saber que tem uma causa, mas ativa é porque você procura os alvitres dessa dor. Por que essa dor? Né? Qual a causa da dor? E a partir dali, ativa também, porque você vai procurar resolver, sanar essa dor.
né? Não se deleitar na dor e achar que por ela existir, porque você realmente, em algum momento da sua vida, você se equivocou, você se deleitar e dizer, não, o sofrimento por si só, ele vai me regenerar. Não é assim, né? Então, esse sofrimento, ele vem como um mecanismo, como a gente falou, de aprendizado. Então, tem que ser ativo. Esse sofrimento, ele serve para que a gente aprenda, para que a gente desenvolva, né? Até me fez remeter àquele livro Sete Caminhos para o Alto Amor, de Pai João, onde ele detecta e ele define a função de cada sentimento, né? A mágoa, a culpa, todo sentimento ele deve ser trabalhado, pesquisado, e você detectar em você, e você procurar conhecer. Aí lá vem novamente a questão do autoconhecimento, que é básico, né? Em toda a nossa fala, em todos os nossos capítulos, em todas as nossas reflexões, a gente vai sempre trabalhar e dizer da importância, expressar a importância desse autoconhecimento, porque a gente tem que buscar, ninguém vai conseguir fazer isso a não ser nós mesmos. Ah, eu estou sofrendo, eu preciso de ajuda, sim. Vai ter realmente, tecnicamente falando até, pessoas que realmente ajudem você a desenvolver esses mecanismos. Mas é uma decisão sua, é uma postura que só cabe a você. Então, daí essa resignação ativa. Eu acho belíssimo quando ela vai, porque ela não diz que é para se revoltar, ela diz que é para se resignar, para, né, aceitar de forma racional, né, com bom senso, de que ali aquele sofrimento ele é gerado, ele foi gerado por algum deslize, é alguma coisa, é alguma doença, né? A dor de cabeça, ela aponta que tem alguma coisa errada com você, ó, né? Então ela vai dizer, olha, tu tá sempre com dor de cabeça, o que é que está acontecendo no teu corpo que essa dor de cabeça está assim persistente, para você investigar e a partir dali sanar essa dor, esse problema. Então, assim é o sofrimento. Você tem que saber onde foi que você se equivocou, por quê, e a partir dali, com aceitação, com alto amor, não se renegando, não se depreciando, como acontece muito. Ah, eu sou uma pessoa desprezível, eu não presto, por isso que eu tenho que sofrer, porque eu pequei muito, eu errei muito, eu fiz isso, às vezes até se imaginam que fez no passado, eu matei, eu roubei, eu depreciei, e a partir dali você gera um conflito interior imenso e que só faz você sofrer mais e precisar voltar para reparar, porque a reparação ela tem que ser feita. Isso também é a lei da justiça. Você não pode passar, você determinada situação, você tem que reparar. Isso é justo. O próprio direito nos fala disso, né, Ju? Que a gente precisa reparar essa falta. Então, se a lei dos homens já percebe isso, imagina Deus. Então, você errou, você volta, repara, refaz o que você fez e segue feliz, alegre e melhor. Meninas, estamos nos direcionando para o final, né, do programa de hoje, e eu gostaria de frisar como deve ser o comportamento, né, para a pessoa que quer se livrar desses karmas imaginários. Fábio já falou, Janete também, mas eu quero frisar, né, para que as pessoas tenham uma maneira de agir para sair dessa situação. Quais são, né? Qual é esse comportamento? Então, acredito que não é só suportar o sofrimento, né? Porque o sofrimento é um convite, é um estágio. Mas a gente tem que se promover espiritualmente e emocionalmente. Então, procurar ser otimista diante dos sofrimentos. Procurar ajuda, procurar soluções para o seu sofrimento. Porque não adianta você estagiar no sofrimento e achar que aquilo vai resolver seu problema. Porque se eu sofro e eu não me modifico, isso não adiantou de nada. A gente vai encontrar o mesmo desafio lá na frente e a gente vai sofrer tudo de novo. Então, primeiro, ter essa postura de otimismo perante a vida e o reconhecimento de que Deus nos criou para sermos felizes, sempre felizes, que merecemos ser felizes e que esse trabalho de merecimento e de alcance da felicidade depende de nós. É um trabalho íntimo e pessoal e diário a construção da nossa felicidade.
Eu Janete? digo só com uma frase, né, de Maria Dolores, que ela diz: aprender humildade e amparar sem barulho, e despojar-me, enfim, de todo humano orgulho, para que eu possa ser luz e paz, auxílio e amor. Então, a gente procurar a humildade, procurar aprender sempre. Somos aprendizes, sempre. Então, olhar o sofrimento como esse mecanismo de aprendizado e realmente buscar, né, sentimentos nobres, posturas nobres, vai realmente fazer a diferença nas nossas vidas. Muito obrigada, Fábia. Muito obrigada, Janete, por mais um programa. Estamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a você, né, que assiste os programas do GESP, pedindo que você dê o seu like, que se inscreva no canal e nos siga no Instagram. Lá você vai ter várias informações sobre palestras, sobre os programas e tudo que o GESP organiza para trazer para a sociedade, para mostrar para você, para que você se torne melhor. Muito obrigada, meninas. Tenham um bom dia. Bom dia a Obrigada, todos e convidar aí os nossos ouvintes, né, nossos internautas, a compartilhar esse conteúdo, Juliana. Né? Se ela achou que esse conteúdo foi Sim, importante para exatamente. ele, se contribuiu com você, compartilha. Compartilha para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo também e possam se promover, possam aprender ainda mais. Fica aqui o nosso convite Exatamente. também para o próximo programa, que com certeza vai ser muito bom. Exato. Tchau, gente. Tenham um obrigada. bom dia. Um bom dia a todos.